Olá, professor! Olá, colegas! Bom dia! Eu me chamo Ana Carolina e eu vou apresentar um pouco do meu trabalho para vocês, que tem por título Do Latim ao Internetês, a lógica dos metaplasmos. Provavelmente você, assim como eu, já escreveu utilizando abreviações, como, por exemplo, VC, beijo, ou então, quem sabe, saudade. É até engraçado a gente tentar falar palavras dessa forma, né? Mas, se a gente for pensar na lógica de onde vêm essas palavras e o porquê que a gente utiliza elas, a gente vai ter que remontar um pouco da nossa história, que começa lá no latim vulgar. A linguística histórica mostra que a língua muda o tempo todo. É importante destacar que, apesar das mudanças, a língua ainda continua organizada, oferecendo os recursos necessários para o falante. Ou seja, apesar de haver mudanças, a língua ainda assim segue uma certa norma. Ela tem partes que são mais consolidadas, partes que acabam mudando com mais frequência. Em outras palavras, Faraco aponta que as línguas mudam, mas continuam oferecendo os recursos necessários para a comunicação e para a circulação de significados dos falantes. Em outras palavras, as línguas mudam, mas continuam organizadas, oferecendo ali um recurso necessário para a comunicação e circulação de significados. E vale destacar que o falante geralmente percebe o caráter mais estático da língua e acaba não percebendo muito, né? Não tem muita consciência dessa mudança que a caracteriza. A linguística histórica, como aponta Faraco, parte de uma lógica central. As línguas mudam o tempo todo, mas continuam funcionando perfeitamente para a comunicação. Essa mudança acontece gradualmente e quase sempre de forma inconsciente. Por isso, às vezes a gente nem percebe que está falando diferente de gerações anteriores. Mas por que a língua muda? Esperança Cadeira 2005 aponta que a língua envelhece, mas no caso desse envelhecimento, isso não significa morte, mas sim mudança. Ou seja, quanto mais o tempo passa, mais a língua muda. E é isso que caracteriza o seu envelhecimento, podemos dizer assim. Em última análise, a língua muda porque ela é um sistema que está em perpétua adaptação às necessidades das comunidades que a utilizam. E essas necessidades também mudam. E as circunstâncias históricas, culturais, sociais, em algumas épocas se modificam paulatinamente, em outras abruptamente. E cada nova fase da língua não significa apenas uma inovação, mas sim uma seleção de variantes que já existem na língua, aceites por um determinado grupo socialmente prestigiado. Dias 2015 aponta que a língua ela muda primeiro no nível fonético, que é o nível mais permeável, em detrimento ao nível sintático, que acaba sendo o menos permeável. E essas mudanças, elas ocorrem de algumas maneiras. Por exemplo, são mudanças graduais, constantes e inconscientes. Ainda segundo o autor, essas mudanças, elas obedecem a algumas leis, que são chamadas de leis fonéticas. São essas: a primeira, a lei do menor esforço; a segunda, a lei da permanência e consoante inicial; e a terceira, a lei da permanência da sílaba tônica. Mas afinal de contas, o que tudo isso tem a ver com metaplasmos? Os metaplasmos são uma mudança na estrutura da palavra. Até esse ponto você já deve ter percebido que isso se relaciona muito com o que eu estava falando. E essa mudança, ela pode ser ocasionada por um acréscimo, por uma remoção ou por um deslocamento de sons de que essa palavra é composta. Na mudança do latim para o português, é possível perceber que muitas palavras sofreram modificações. E essas modificações, elas foram feitas justamente pensando naquelas leis em que eu mencionei e pensando também na economia linguística. E cada um desses grupos de metaplasmos tem as suas subdivisões, mas não vou me adentrar muito em cada uma delas, pois o foco do trabalho está em mostrar a diferença entre os metaplasmos e a linguagem da internet, porém vou mostrar aqui para vocês alguns desses processos, né, algumas dessas especificações que esses grupos apresentam. Os metaplasmos são compostos por 4 tipos. O primeiro, por acréscimo; o segundo, por supressão; o terceiro,
por transposição e o quarto por transformação. Segundo Queiroga, 2015, a passagem do latim para o português foi marcada por muitas transformações fonéticas. O português arcaico ainda preservava muitas características herdadas do latim, como, por exemplo, a nasalidade, caracterizada pelos fonemas m e n, e com o tempo foram acontecendo outros processos, como, por exemplo, a crase e a ditongação de atos, né? Esquecer, esquecer, ser, ser. Mudança de sons consonantais, distinção entre s, sh, desenvolvimento de novos sons nasalizados, então corona, coroa. Queiroga, 2016, página 18, ainda aponta que do latim ao português, vários elementos morfológicos também se reconfiguraram. Então, no caso do português arcaico, certos nomes terminados em nt, or, es eram invariáveis, e palavras hoje invariáveis apresentam plural flexionado. Muitos substantivos também mudaram de gênero. Então, por exemplo, mar, planeta e cometa eram femininos, enquanto tribo, coragem e linguagem eram masculinos. No sistema verbal também houve mudanças, como, por exemplo, a segunda pessoa do plural, em des, amades, o pretérito em on, amaron, e particípios, e formas ainda reconhecíveis em manteúdo e conteúdo. Isso evidencia um longo processo, né, de simplificação e reorganização das categorias morfológicas herdadas do latim. A sintaxe do período arcaico também revela uma forte influência latina. A ordem mais livre das palavras, períodos longos, pontuação escassa e concordâncias variáveis. Havia flexões hoje inexistentes, como o particípio variando com ter e haver, e a preposição sem regendo o gerúndio, como por exemplo, sem levando a. Na ortografia, segundo Coutinho, a gente tem a distinção de 3 períodos que marcaram a história. O primeiro deles é chamado de período fonético, que é caracterizado pela escrita que seguia a pronúncia. O segundo período, ele é o período que leva o nome de pseudo-etimológico, que recebeu uma forte influência das grafias latinizadas com o uso desses fonemas. E o terceiro período, ele leva como nome simplificado, que foi um período iniciado em 1904, que aproximava escrita e fala. Se formos observar a escrita nas redes sociais, a gente vai ver que a língua, ela continua seguindo um princípio que sempre regulou essas mudanças, desde o latim vulgar. Então, por exemplo, essas mudanças, elas são caracterizadas por adaptações e criatividade por parte dos falantes. No ambiente digital, surge uma nova forma de escrita, marcada pela simplificação, pela economia linguística e pela forte presença da oralidade, chamado de internetês. Embora alguns possam ver esse tipo de linguagem como um erro ou então um descuido, o internetês é, na verdade, segundo Queiroga, 2016, uma variação linguística. Agora eu vou mostrar para vocês algumas mudanças, transformações, ou como a gente está falando aqui, metaplasmos. Esses casos foram retirados da plataforma X ou X, o antigo Twitter. Primeiro caso, monotongação. Era só uma espilha de migo na manteiga. Eu sei que há outros processos aí, como por exemplo espilha ou migo, mas o que eu me detenho aqui é manteiga, essa monotongação que vem de manteiga. Próximo caso, epêntese. Eu amo muito o Grinch. Ele é meu espírito natalino e anual. Então, apesar da gente pronunciar essa palavra com uma certa nasalidade, na sua grafia o N não aparece. E aí, novamente, né, essas características que a gente foi vendo ao longo da transformação da linguagem, por exemplo, do latim vulgar para o português, a gente tem essa questão da escrita se aproximar muito da oralidade. Então, se a gente fala muito,
a gente vai escrever muito, né? Essa é a lógica. Eu trouxe 2 casos de síncope aqui também. Ribeiro, eu tô gostando muito de falar com você. Não vou te chutar, tá? Você muito legal mesmo pra ser daqui desse fim de mundo. Gente, é uma linguagem que a gente vai perceber que é até às vezes difícil de passar para a linguagem falada, né? Porque ela tem características muito específicas. Então inclusive aí um dos pontos que eu também aponto em detrimento do metaplasmo e o internetês. O internetês, como esse trabalho vem apontando, é uma variação linguística, ou seja, tem as suas características próprias, enquanto o metaplasmo são processos, né, de mudanças, de transformação da língua que a gente vê geralmente de uma forma diacrônica, né? Quando a gente vai ver a história, a gente vai pegar os processos, a gente vai ver essa mudança de uma maneira mais evidente. Enquanto o internetês, ele faz uso desses metaplasmos, ele faz uso de outras questões também, mas o metaplasmo, ele não é o internetês, entende? São conceitos diferentes. O processo de prótese. Só faltava as asas pro carro a voar. E aí, outra questão também que aparece dentro do internetês é, como que eu posso dizer, essa falta de concordância. Não é uma escrita que vai prezar pelas regras gramaticais. Pelo contrário, é uma escrita que ela é feita para facilitar. Ela é feita para tornar a comunicação bem fácil. O que caracteriza também bastante o ambiente em que ela está circulando, que é um ambiente que é de rápido e fácil comunicação. Então, o falante ele vai prezar justamente por essa característica e não vai prezar muito pelas regras gramaticais. Parágode. Ai, que saco, velho. Adoro a palavra oie. Ela é visualmente bonita e parece uma borboletinha. Oie, 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 oie. E aí é interessante também que esse ela é. No caso era para ter um acento, né? Mas a gente também há aí uma parágode, né? O acréscimo do H. Enfim, então a gente vai vendo muitos processos metaplásticos, não sei se posso chamá-los assim, dentro do internetês. Próximo processo, a aférese. Não vou aguentar esperar a Camila chegar com a coca, não. Cagada de fome já. Inclusive, esses exemplos, eles são muito engraçados, porque eles vão relatar, sabe, coisas muito cotidianas. Então, ao invés de não vou aguentar, a gente vê outros processos. Inclusive, eu tô selecionando alguns, mas você vai ver que numa mesma frase, vários processos vão aparecer. Banho, 1999, aponta que o fato é: como a ciência linguística moderna já provou e comprovou, não existe nenhuma língua que é uniforme ou homogênea. O monolinguismo é uma ficção. Toda e qualquer língua humana viva é intrinsecamente e inevitavelmente heterogênea, ou seja, apresenta variação em todos os seus níveis estruturais e em todos os níveis de uso social. Então, em conclusão, a gente pode entender que a língua, ela é viva, a língua, ela está mudando constantemente, ela está se adequando às nossas necessidades enquanto falantes, ela está se adequando às nossas comunidades. Esse processo de mudança é um processo gradual, a gente vê de acordo com o passar do tempo. Então, quando a gente vai analisar textos, músicas ou outras coisas passadas, a gente vai conseguir perceber essa grande mudança que a gente tem, né, na nossa grafia, na nossa fala. E os metaplasmos, eles são processos que são expressos nas redes sociais, né? Marcuse aponta que toda vez que ele pensa na palavra língua, ele não está falando de algo homogêneo ou algo que é igual o tempo todo,
mas ele tá falando de algo que é heterogêneo, algo que passa por mudanças. Ele tá falando de um fenômeno com múltiplas formas de manifestação, que é variável, que é dinâmico e que é suscetível de mudança, submetido às condições de produção que são causadas pelos falantes e que se manifesta em situação de uso concreto, contextos e discurso. Contudo, eles se diferenciam, uma vez que o internetês ele é uma variação linguística marcada e presente, né, pela comunidade digital, enquanto os metaplasmos eles são processos de transformação da nossa língua que são explicados foneticamente e eles se modificam ao longo da história. Juntos, os dois podem mostrar que a língua ela está em constante movimento, em constante mudança, né? Desde lá dos primórdios até os espaços atuais. E é interessante que a língua ela vai se adaptando também a novos espaços, a novos lugares, e ela vai sofrendo novos processos. Então, o internetês nada mais é, né, do que fruto de uma comunicação rápida e informal, enquanto os metaplasmos eles são processos linguísticos e ambos eles se assemelham a tentar aproximar a escrita da fala e eles tentam também, né, amplificar estruturas e revelar a criatividade dos falantes. Entretanto, eles se diferenciam porque o internetês ele é uma variação linguística. Então, em conclusão, a gente pode entender que a língua ela é viva, a língua ela está mudando constantemente, ela está se adequando às nossas necessidades enquanto falantes, ela está se adequando às nossas comunidades. Esse processo de mudança é um processo gradual, a gente vê de acordo com o passar do tempo. Então, quando a gente vai analisar textos, músicas ou outras coisas passadas, a gente vai conseguir perceber essa grande mudança que a gente tem, né, na nossa grafia, na nossa fala. E os metaplasmos, eles são processos que são expressos nas redes sociais, né? As redes sociais, elas revelam também que essas mudanças ocorrem e ocorrerão durante muito tempo, porque é isso que caracteriza a língua.